Estamos começando mais um programa A Polêmica, aqui pelo canal 25 da Via Cabo, Terceira Via TV. E hoje eu tenho a grata presença dos vereadores Magal e Rafael Diniz. Nós vamos conversar, obviamente, sobre questões políticas, sociais e algumas polêmicas das últimas semanas na Casa do Povo, na Câmara dos Vereadores de Campos. Queria agradecer muito a sua presença, Magal, e você também, Rafael. Eu que agradeço o convite. Prazer estar aqui com vocês, saber que Terceira Via aí hoje, na verdade, está com sucesso e porque a gente vê o crescimento será maior ainda. Rafael. Prazer, professor Claudinho, estar aqui presente, meu professor na Universidade Cândido Mendes, mais uma vez aqui nos estúdios, para que possamos bater esse bate-papo ao lado do vereador Magal também. Beleza, eu acho que a gente aproveitar bastante o programa, até porque o cenário mudou e há várias questões interessantes que eu tenho certeza que os telespectadores, não só os eleitores até do Magal e do Rafael, mas também a sociedade em geral, gosta de saber a opinião deles enquanto agentes públicos, enquanto homem público. Primeira questão, o concurso da Câmara. O concurso da Câmara é feito na gestão passada, quando o presidente era o Nelson Naim, e esse concurso foi feito, os candidatos gastaram dinheiro, estudo, tempo, e ninguém foi chamado ainda. E recentemente, se não me engano, o programa está sendo gravado hoje, mas há 2 ou 3 dias atrás, uma liminar da Justiça concedeu o direito a uma das concursadas aprovadas que ela tome posse de imediato. E até o momento a gente não sabe qual é a posição da Câmara. Gostaria de saber de Magal, deixando bem claro, vereador da base de apoio da prefeita Rosinha Garotinho, qual a sua leitura como homem experiente, de vários mandatos, com relação a essa questão do concurso público? Olha, o que eu vejo é o seguinte, o concurso público, desde o momento que o prefeito, o ex-presidente era prefeito e o doutor Nelson Naim realizou esse concurso e já teve, se foi tudo legal e as pessoas que passaram o concurso têm todo o direito de não foi chamado, entrar pela via que é a justiça. E decisão judicial não se discute, tem que cumprir. Eu acho que não só a questão dessa pessoa que ganhou na justiça para assumir sua vaga, eu acredito que todos aqueles concursados que passaram no concurso, a Câmara tem que cumprir o seu direito. Nós não podemos dentro da Casa de Lei, não cumprir uma lei determinada pela Justiça. Aí, o Rafael pode até participar já inicialmente, mas é bom a gente lembrar, Magal, e aí eu gostaria da sua contribuição com relação a isso. O vereador, por exemplo, estou contigo, durante várias sessões, levantou hipótese de cálculos errôneos na questão matemática, falta de fundo, falta de estrutura física. Caso o doutor Edson vá realmente colocar, não estamos aqui falando da posição dele, mas da posição enquanto vereador, como é que fica todo esse discurso, todas essas ilações possíveis levantadas? Vai ter um pedido de desculpa? Como é que é feito isso? Um pedido de desculpa pela parte de quem que você fala? Das pessoas que levantaram hipóteses negativas da celebração contratual. Qual é a leitura que você faz disso também, enquanto a imagem das pessoas que foram levantadas, né? Quando o doutor Nelson Naim, presidente da Câmara, você sabe que eu tive algum tipo de divergência com ele lá na Câmara de Vereador. Mas é uma pessoa capacitada, o doutor Nelson Naim. Ele realizou o concurso. Se ele realizou o concurso baseado naquelas vagas, e as pessoas pagaram pelo concurso, né? Pessoas de inscrições, passaram no concurso. E hoje a própria Justiça está definindo para poder chamar, eu acho que a própria Câmara tem que tomar essa iniciativa sem depender da Justiça, para precisar cumprir o mandato da Justiça. Então você é favorável à convocação imediata dos concursados? Sou favorável à convocação dos concursados, sim, porque se fez o concurso tem que ser chamado. Qual a sua leitura, Rafael? Primeiro é que se o ex-presidente Nelson ele fez o concurso é porque realmente havia necessidade, como o próprio vereador Magal acabou de dizer. E se houve essa necessidade, eu acho que tem que ser chamado.
O vereador Fred Machado, ele fez um pedido de informação dentro da própria casa. Salvo engano, professor, não houve uma resposta oficial, mas você pode considerar oficial uma vez que o presidente, Dr. Edson, exatamente, Dr. Edson, ele se manifestou na tribuna da Câmara, dizendo que enquanto houver uma ação judicial que há questionando esse concurso, ele não chamará ninguém, por iniciativa dele. Mas agora a Justiça determinou que chame essa moça que passou no concurso. Eu acho que tem que chamar, eu acho que nós precisamos de quanto mais funcionários nós tivermos, é melhor para o próprio exercício nosso, na nossa legislatura. Eu acho que tem que chamar. E quando você questiona ou usa da própria ação que questiona o concurso público. Que não é a ação que originou a liminar. Exato, não, nada disso. É uma ação que questiona se esse concurso foi feito dentro da legalidade, se houve algum beneficiado, né? Isso que a própria ação a gente acompanha pela mídia. Mas se lá na frente for comprovado algo nesse sentido, que exonere as pessoas que tomaram posse. Mas hoje eu acho que tem que ser chamado sim, respeitando que se foi feito, e o ex-presidente com quem Magal trabalhou, e o doutor Nelson mesmo, hoje mesmo, na imprensa, ele afirma, eu lendo no Jornal pela Manhã, que havia necessidade de se fazer o concurso, tem que ser chamado, sem dúvida nenhuma. Eu tenho certeza que Magal preza por isso, e Rafael também, pela repercussão das ações de vocês enquanto vereadores, né? Até porque vocês têm eleitores, tem pessoas que pensam e analisam e acompanham vocês. Coisas que causam incoerência, Magal, é muito bom você estar aqui, porque você é uma pessoa que, apesar de ser da situação, mas você nunca deixou de colocar a sua posição. Como é que um concurso ele é discutido na Justiça, é contestado a necessidade ou não de se ter as vagas, e a Câmara aceita, por exemplo, uma relocação de funcionários do Poder Executivo, até assessor cultural a Câmara aceitou. Isso não é uma incoerência perante a comunidade, não? É isso que eu acabei de falar. Eu acho não, de certeza. Tanto vejo hoje o presidente, o Dr. Edson Batista, fazendo uma boa administração na Câmara Municipal. E eu vejo que... Esse caso, por exemplo, você como presidente, você aceitaria essa alocação? Não. Partindo do princípio que você está discutindo a questão de vaga na Justiça? Não, eu acredito, como eu falei, foi feito o concurso. Tem alguma coisa de errado no concurso? Vai questionar a Justiça? Vai questionar na Justiça. Agora a questão de chamar, a Câmara chamar hoje os concursados. Só porque a Câmara chamar, porque a Justiça está determinando, eu acho que não pode ficar esperando pela Justiça, nós somos uma casa de lei. Nós temos que cumprir a lei. Se foi feito o concurso, foi legal o concurso ou não foi legal o concurso? Isso é uma questão. Tem vaga ou não tem para aquelas pessoas que foi feito o concurso? Criou vaga em cima de pessoas que já estava preenchido? Não tem espaço físico na Câmara? É tudo completamente uma discussão que cabe a discussão entre o Poder Legislativo, que é a Câmara Municipal, quanto também na Justiça. Mas desde o momento que realizou o concurso, as pessoas fez o concurso, passou no concurso, a Câmara tem que chamar e depois questiona. Agora, essa questão da relocação de funcionários do Executivo para o Poder Legislativo. Acaba sendo incoerente, né, Cláudio? Porque como que você reloca funcionários do Poder Executivo para dentro do Executivo e você diz que não existe espaço físico para outros funcionários? Até assessor cultural foi relocado. Exatamente. Esses funcionários, vocês conhecem eles lá dentro da casa? Olha, eu não sei exatamente, mas alguns eu conheço sim, trabalham de forma eficiente, a gente não pode dizer o contrário. O assessor cultural também presta serviço? Presta serviço lá. Cultural. A própria Câmara tem feito alguns eventos, a própria audiência, as audiências públicas demandam muitas vezes esse serviço, entendeu, Claudinho? Não vou dizer que as pessoas não trabalham, mas se você diz, no caso a própria administração da Câmara, que não há espaço para todos, como que você traz? Eu acho que se há necessidade de funcionários, vamos privilegiar os funcionários concursados. Vamos chamá-los para depois discutirmos se há necessidade de outros ou não. Outra questão importante também, nobres vereadores, é com relação às pautas das sessões. Eu, particularmente, frequento, gosto de participar, e os vereadores, principalmente da oposição, e eu gosto de ver a leitura de Magal, que tem vários mandatos, reclamam às vezes que recebem as mensagens oriundas da prefeita muito em cima da hora, e às vezes querem até fazer um voto favorável. Mas diante de não ter tempo de analisar o texto, ele às vezes faz o voto contrário pela não observação e não pelo voto contrário enquanto oposição. Qual a leitura que você faz desses pedidos de informação e também dessas mensagens que há uma reclamação da falta de tempo para análise? Isso não está acontecendo agora nesse mandato e nem com a prefeita Rosinha. Isso sempre aconteceu. A gente vem de 4 mandatos
E sempre aconteceu das matérias do Executivo, para votar com chance, chegar muito em cima da hora. O que eu conversei já com o presidente, conversei agora com o atual líder do governo, o doutor Paulo Irano, é que procura dentro do gabinete, com a prefeita, que essas matérias possam chegar para que a oposição possa analisar, ter pelo menos algumas horas para analisar. Isso é importante. Não pode votar as coisas no escuro. Não? Eu vejo... E também as matérias que chegaram ultimamente na Câmara não são coisas que tem muito difícil, mas mesmo assim a oposição tem todo o direito de questionar. Então, as matérias meio fáceis, hein, mano? Não é difícil, as matérias de compreender a importância da matéria, né? Então, mas a oposição questiona, está dentro do direito deles, se a oposição não questionar também essas questões, a oposição vai estar lá fazendo o quê? Agora, eu vejo que a oposição hoje faz um trabalho de acordo com o que eles estão lá representando a comunidade, como nós também fazemos a mesma coisa. Agora, chegar a matéria em cima da hora é realmente complicado, mas tem umas coisas que a gente procura. O próprio presidente chama os 4 vereadores de oposição, senta lá na sala da presidência, procura mostrar isso primeiro antes da sessão, mas na hora da sessão eles questionam, vou votar contra, porque na verdade não tive tempo de analisar o projeto, aquilo tudo. Mas às vezes realmente falta tempo, mas às vezes alguma hora falta compreensão da oposição. O doutor Edson chama vocês para essas reuniões? Bom, chamou da última vez. Chamou da Só última uma vez. A gente sempre, quando precisa, ele é muito atencioso. Não, mas com relação a esse todos os caso vereadores. específico. Só exatamente da última vez. Tanto que eu me abstive, né, o vereador Fred também, o vereador Marcão votou favorável, o vereador Nilton, que eles já tinham conhecimento do processo, do projeto. Eu não tinha. E quando você fala, Claudinho, quando o Magal também falou, para mim é inadmissível o projeto chegar em cima da hora. Eu não voto apenas, o voto não é apenas meu, eu represento pessoas. Né? Não só apenas os que votaram em mim. Então eu tenho que ter um mínimo de tempo para poder analisar aquele projeto. Muitas vezes a gente é taxado por fato de eu ser de oposição, que eu voto contra simplesmente por isso não. Quando o projeto é colocado na nossa mão em tempo hábil de análise, e nós entendemos, eu digo isso nós, a bancada da oposição, que esse projeto é favorável para o município, nós somos os primeiros a votar favoravelmente ao projeto. Agora, quando eu não tenho tempo para analisar, e vou discordar um pouco do vereador Magal, no sentido que não são matérias fáceis. Por exemplo, a reforma administrativa. Nós tivemos... A questão do organograma? A reforma administrativa, nós tivemos conhecimento dessa matéria. Nildo teve, por exemplo, teve conhecimento 3 horas da tarde. No dia que No seria dia, votado? e nós, exatamente. É uma matéria, é uma opinião minha, que deveria pelo menos 1 mês de discussão, que a sociedade pudesse discutir. Não apenas nós vereadores, mas que nós possamos colocar a sociedade para discutir. É um gasto muito maior do Poder Executivo. Como é que eu voto aquilo em 3 horas? Né? E sem falar que, além da matéria votada de urgência, colocam-se 3 sessões seguidas para que a matéria possa sair aprovada no mesmo dia. São 3 sessões, mas realizadas no mesmo dia. Agora, uma pergunta. Essa dificuldade também é da situação? Vocês recebem em cima da hora ou recebem antes? Às vezes nós temos, eu como vereador... Esse caso do organograma, por exemplo. Isso. Nós já tínhamos conhecimento, sim, do que a Antes. gente ia votar. Agora, eu acredito, o vereador, companheiro, o vereador Rafael, que vem fazendo um brilhante trabalho lá na Câmara Municipal, junto com os seus companheiros. E até, permite aqui, eu venho falando. A oposição do mandato passado, lá na Câmara, é uma oposição barulhenta, né? Quando eu falo barulhenta, são os sindicalistas. O companheiro, o ex-vereador Bacelar, a ex-vereadora Odisseia, que sempre tivemos um embate muito grande na Câmara, sempre respeitamos muito um ao outro, graças a Deus. Hoje a oposição é uma oposição menor, mas é uma oposição que trabalha muito no silêncio. É uma oposição técnica. Mais técnica, então, sem dúvida nenhuma. Então, é uma oposição que está trabalhando, representando, fazendo o seu papel de representar a comunidade, igual nós também estamos fazendo. Agora, que nós, vereadores da situação, tomamos conhecimento das matérias antes deles, às vezes até que não. Às vezes tem coisa que chega na última hora mesmo. Foi agora, semana passada, a questão da família de assistência, que votamos alguns decretos, foi importante. Mas não é que nós recebemos antes. Às vezes, o próprio sistema da Procuradoria do município, o gabinete, que forma e vê a urgência de ser votado e encaminha para nós. Às vezes nós tomamos conhecimento no mesmo dia também que eles tomam conhecimento. Mas a gente procura rapidinho pedir licença aos companheiros que estão lá no nosso gabinete para a gente fazer um atendimento. Nunca houve nenhum conhecimento tipo 1, 2, 3 dias antes não, né? Não teve, não. Nós não tem que a situação é tratada discriminada lá na Câmara, não. A situação e muitos projetos tomam ciência no mesmo período que eles tomam também o conhecimento. Então, são tratados, eu vejo hoje a oposição
sendo tratado de uma maneira igual à situação. Ideias diferentes, apoios diferentes, mas a gente está tendo o mesmo tipo de tratamento na Câmara. Isso é inegável, Claudio. Há uma relação de muito respeito. O próprio doutor Edson Batista, ele respeita muito a bancada da oposição. É verdade. É lógico que é o que a gente questiona. Está fazendo mais do que a obrigação. É óbvio, mas às vezes também é importante ser dito isso pela própria oposição. Claro. Né? Porque senão fica fácil. O discurso crítico é fácil, né? Acho que a gente tem que fazer um discurso responsável. Mas no meu ponto de vista, é errado você pedir que a Casa de Leis, que é um poder independente, tome conhecimento de uma matéria e de imediato vote aquela matéria. Né? Por isso que eu não concordo com essa atitude. Eu acho que nós temos que ter respeito nesse sentido, temos que ter prazo para analisar aquele projeto, para dizer se vale a pena, se não vale, aonde que eu discordo, aonde que eu concordo, aonde que um colega, meu vereador, pode me convencer do contrário. Porque é exatamente isso que a gente pode fazer na Câmara, debater. Um convence o outro, um discorda do outro, para que possamos juntos chegar a um denominador comum que seja esse, favorável ao nosso município. Nós vamos conversar, doutor Cláudio, nós vamos conversar com o líder do governo, eu vou conversar com o doutor Paulo Irano, vou procurar o presidente da Câmara também, nesse período de recesso, para que agora, assim que terminar o recesso em agosto, que vai voltar às sessões, que possamos ter esse tipo de compromisso com a oposição. Perfeito. De as matérias se chegar num dia e for questionado pela oposição, que a gente dê ali mais 24 horas para frente, 48 horas, para que eles possam analisar. Excelente. E votar consciente. Então, essa aí será a iniciativa que eu vou conversar com o presidente e com o líder. A iniciativa está registrada aqui, né? Isso, com certeza. Nós estamos conversando aqui com os vereadores Magal e Rafael Diniz. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.